Olá, boa tarde. Bem-vindo à Interrede Notícia. Hoje nós vamos apresentar o resumo de uma palestra do doutor e pesquisador da Embrapa, o doutor Evaristo de Miranda. Nesta reportagem você vai assistir um pouco de tudo o que ele falou em revelações surpreendentes sobre a produção agrícola no Brasil. O doutor Evaristo de Miranda deu uma palestra no estado do Paraná. Você pode acompanhar a reportagem na íntegra, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Assista esse resumo da reportagem e veja quão grandes informações o doutor Evaristo tem para nós brasileiros. Pouco que eu vou apresentar aqui foram temas que a gente começou a desbravar lá naquela época, né, na Embrapa. Sabe que a Embrapa tem chefe, né, que nem índio, assim, então o Centro de Pesquisa da Embrapa tem chefe. Então, eu sou chefe da Embrapa Territorial, que fica em Campinas, que é esse prédio que vocês estão vendo aí, e que se dedica, não estuda boi, não estuda árvore, não estuda floresta, não estuda semente, nem máquina, a gente estuda o território, o uso e ocupação das terras no Brasil, logística. Já teve um colega meu que apresentou ontem na parte da macrologística. Eu vou percorrer um pouco em cima do mote desse painel, essa dimensão dentro da agricultura brasileira. Falar de agricultura brasileira, se alguém disser para os senhores que ele está a par da agricultura brasileira, é que a pessoa terminou de estudar ontem à noite, né? Tarde da noite, né? Porque se for a semana passada, já está desatualizado. Porque a agricultura já desativou o pivô, já fez outra coisa. Então, nós temos uma coisa extremamente dinâmica. Claro que deu essa dimensão conhecida da agricultura brasileira, de liderança mundial, né? Tanto na produção como na exportação de diversos produtos agrícolas. E isso também tem o lado econômico, porque se a gente... Não adianta produzir muito se você produz caro, né? Nosso arroz tem que ser mais barato que o da Tailândia, a nossa soja tem que ser competitiva. Não é só produzir volume, você tem que produzir barato para competir, né? E isso a agricultura brasileira está fazendo. Agora, a agricultura brasileira está ajudando o país, vocês sabem, todo mundo já aqui nesse evento mesmo evocou o quanto essa imagem do Jornal de Minas, ela virou um meme aí, né? A agricultura tirando o Brasil da lama, né? Fazendo o país voltar a crescer, e a gente sabe o papel que ela tem tido. Nosso centro, nós trabalhamos com 3 realidades que vão me permitir aqui de falar rapidamente sobre essa dimensão da proteção, da preservação e da produção. É a questão da atribuição de terra. São dimensões parecidas, mas elas não são confundíveis, né? Os agrônomos insistem muito nelas, com razão. Uma coisa é a atribuição de terra, outra coisa é a ocupação, outra coisa é o uso. Eu vou, então, percorrer rapidamente aqui, talvez 5 minutos com cada uma. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai. Ele faz um decreto e acabou. Você pode reclamar, a TDA, o valor, está desapropriado. Se você quiser ampliar um parque nacional, ele amplia. Então, o Brasil, que era grande, ficou pequeno, né? Em primeiro lugar, nós temos atualmente 1.871 unidades de conservação no Brasil. Se você perguntar qual é a unidade essa, aquela, lá na Embrapa a gente tem o banco de dados de cada uma, quando foi criada, etc. Isso é no sentido da ONU, né? O lato sensu de unidade de conservação, incluindo APAs, né? Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, 14% do Brasil, a mesma coisa. Você perguntar lá na Embrapa o que é essa área indígena aqui, nós vamos dizer qual é a etnia, se está homologada, se não está. Então, a gente mantém esse banco de dados. Quando você junta a área de unidade de conservação com índio, dá o que a ONU chama de áreas protegidas. Então, isso é um banco de dados que tem na UNEP, está disponível na IUCN, também em Genebra. São as áreas protegidas dos países. Quais são as áreas protegidas da Rússia? São os parques nacionais da Rússia, mais as áreas dos índios deles lá, os Kirguizes, os Lapões, não sei o quê. Quais são as áreas protegidas do Canadá? Os parques nacionais do Canadá, mais os territórios das populações tradicionais, dos índios deles lá, os Inuit, os Esquimós. É assim no mundo inteiro. No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. O Brasil já começa a ficar do tamanho da Argentina quando você tira isso. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países, eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. Ser acusado de não proteger a sua vegetação nativa é um absurdo, porque é um país que protege 3 vezes mais do que os outros países. E o que os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o que eles protegem?
Eles protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da Austrália. Pode ver aqui nas imagens. Nós temos Shapefire. Por exemplo, olha aqui a Argélia. Ela protege 7,5% do seu território. É o deserto do Teneré, o pior local. Eu fiz meu doutorado no Níger, é uma região que eu conheço. O deserto do Teneré é o pior local do Saara. Você, para ir lá, você tem que ter 5, 6 Land Rovers. Essa é a área protegida da Argélia. Então, tá bom você falar, Argélia protege? Protege, está lá, 7,5% do território. O que ela protege? Bom, o Teneré, né? Lá no Vale da Morte, eu perguntei para o americano lá, e aqui tem problema de invasão de parque? Porque no Brasil tem, porque tem madeira, tem minério, tem garimpo. É difícil manter uma área. Ele falou, não, aqui também temos um problema no Vale da Morte. Eu falei, nossa, tá vendo? Eu já estava falando besteira, dizendo que eles não têm problema, né? Vocês têm problema de invasão? Ele falou, tem. Eu falei, quem que invade aqui? Não, os motocross, vêm fazer cross aqui sem autorização. Eu falei, a área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Não é? Que normalmente eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram. Né? É o que eles fazem com o Brasil o tempo todo. Né? As ONGs, um monte de gente. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões, mas também por razões como essa. Esse movimento, que talvez tem gente aqui que conhece, se não, vale a pena entrar na internet e procurar Farm Here, Forest There. Esse aqui é um documento de 80 páginas. O que eles dizem nesse documento? Eles dizem o seguinte: nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo, adicional, de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. Os agricultores dos Estados Unidos. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui, ó, ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Na teoria da conspiração, não. Pega lá, entra no site. É financiada pela União dos Produtores de Milho dos Estados Unidos. Isso aqui é um pôster que saiu agora, né? Want to protect farm and ranch here, protect forest there. Né? Agora, eu acho que o americano está certo, sabe? Vocês bateram o pão para elogiar eles, né? Eles estão protegendo a agricultura deles. Eles estão no papel deles. Agora, tem gente aqui que está trabalhando também para isso, né? Aí já é um problema mais delicado, né? 10% do Brasil está na mão do INCRA e institutos correlatos em alguns estados, né? Na realidade, o INCRA tem quase 20% do Brasil, está na mão do INCRA. Será que falta terra para a reforma agrária? Pode ser que falte ainda em algum lugar, mas nós já demos bastante terra, hein? Vocês não acham? 20% do Brasil, não está de bom tamanho? E nós atribuímos terra para quilombo. Eu lembro na Constituinte que eles diziam que era de 8 a 12. Um quilombo em Trombetas, outro não sei onde. Bom, é 296 já, né? Quase 3 milhões de hectares. Então, o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito aí, ó, tá vendo? Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. 37% do país está legalmente atribuído. Tente fazer uma rodovia aí. Ah, mas aqui pode fazer agricultura no branco? Pode, vai de helicóptero, planta de helicóptero, sai de helicóptero. Uma vez nós fizemos uma reunião com o presidente do Brasil. Não, mas é legítimo, índio. Eu falei, não, é legítimo. Eu dei uma sugestão até lá, talvez o ministro lembre. Falei, olha, presidente, o senhor anexa o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Paraguai não, porque eles estão indo tão bem, né? Tu deixa, ela já teve problema no passado, melhor deixar. Vai dar os 6 milhões, aí pronto, atende todo mundo, entendeu? Porque não cabe no país, né? Só que existe uma outra coisa chamada preservação, que foi falada agora. É que a área que poderia ocupar, na realidade não pode, né? Se você olhar aqui, vamos voltar aqui. O governador do Amapá, ele só anda nesse cinza aqui, ó. No vermelho, ele não entra. Ele não entra, o governador do Amapá não entra, porque é Parque Nacional, depende de CMBio, é área indígena, ele precisa de autorização da FUNAI. Então, ele só anda dentro desse cinzinho aqui. Para desenvolver o Estado, ele tem esse cinza, Roraima tem isso. Só que nessa área tem que ter 80% de reserva legal. Porque como o Estado não está quase protegido, é importante que a agricultura, não é, preserve 80% da área que sobrou. Né? A gente tinha os dados do censo, mas no censo a pessoa chega lá e pergunta: quanto você tem aí? 1.000 hectares. Quanto tem de floresta? 200. Quantos boi você tem? 40. Mas não é possível, estou vendo um rebanho lá de 2.000. Ah, mas é para falar vaca também? Bezerro? O senhor falou boi, né? Então, é subestimado. Né? O senhor vê agora no censo, pode ver, está dando 1.750.000, dando 175 milhões, e o Ministério acha que tem 220. Então, é um negócio meio complexo. Bom, o maior trabalho escravo da história do Brasil. Quer dizer, 5 milhões de pessoas obrigadas, sem ganhar nada, a fazer esse trabalho, sob coação, sob ameaça de perda de crédito, tudo,
coagidos, sem EPI adequada. Imagina, não tem nem energia elétrica, tem que baixar uma imagem satélite, delimitar. Fez a alegria de um monte de empresa picareta de geoprocessamento que ganhou dinheiro de monte em cima dos agricultores, fazendo um CAR vagabundo, pondo um monte de ônus para os agricultores que não era para pôr. Isso sendo, eles fizeram. 4.845.000 agricultores tinham feito o CAR, e lá na Embrapa nós decidimos baixar esses dados, todos. Então, hoje os dados do CAR estão no Ministério do Meio Ambiente, mas estão também na Embrapa. Quando eu perguntei para os meus PhDeuses se a gente podia baixar os dados, eles falaram que não, que era muito difícil, porque para cada propriedade que você vai baixar, tem que pôr o CPF, o seu e-mail, e quase impossível, muito difícil. Depois virei para a meninada de TI e perguntei, vocês acham difícil? Eles falaram, é muito difícil. É difícil, é difícil. Pelo menos umas 2 horas, até fazer o robô e tal. Então, em 8 dias a gente baixou tudo, e está lá na Embrapa, está aberto, né, ao público. Não, a gente viu na imagem que tudo conectava. Quando você tira os limites das propriedades em verde claro, é o que os agricultores preservam, dedicam à preservação, você vê todas as APPs se conectando com áreas de reserva legal. Isso é São Paulo, o lugar que mais desmatou no Brasil. Aí você vai indo aqui para o Rio Pardo, por exemplo, vai aumentando a largura das APPs, e aí a gente foi indo, processando dados, até ver toda a área preservada pelos agricultores no estado de São Paulo, que é 4 milhões de hectares, e que dá 22% dos imóveis rurais. Quando em São Paulo, eles deveriam ter uns 10%, porque eles desmataram tudo no século XIX, entendeu? Começo do século XX. Então, o agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade. Todo agricultor tem uma propriedade rural, ele usa não sei quanto, no mundo inteiro. No Brasil, só metade. Na Amazônia, menos que metade. Aqui no Sul, mais que metade. Mas no país todo é isso. Qual o valor patrimonial que o agricultor está imobilizando em prol do meio ambiente? Né? Bem, o total deu 3 trilhões, 100 e tantos bilhões. Então, eu pergunto para os senhores, qual categoria profissional no Brasil, bombeiro, jornalista, pesquisador, militar, dentista, médico, qual categoria profissional dedica do seu patrimônio pessoal, privado, e mobiliza 3 trilhões em prol do meio ambiente? Então, quando você junta a área protegida, está claro, a área protegida, os parques e tal, com a área preservada, dá metade do Brasil. Equivale a 28 países da Europa. Então, nós estamos protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. Ainda cabe umas 3 Noruegas de sobra aí. Quando você junta tudo, dá 66,3% do Brasil dedicado à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo, é um país que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde, de infraestrutura, não é? A Sanepar pode atestar aqui como o país já resolveu tudo. E aí, como nós temos um fundo soberano que as nações invejam, a maior renda per capita do planeta, a gente fala, vamos deixar, né, 3/4 aí para a turma, né, ajudar o planeta. Né? É normal. Dá 48 países e territórios da Europa, quando você junta tudo isso. É bom porque já tem os ucranianos aí, se tiver, a Ucrânia cabe dentro também disso aí. Né? O polaco, está todo mundo aí. A Letônia, Estônia e tal. Quando a gente faz o queijinho do Brasil, dá isso, ó. 1/4 do país preservado pelos produtores. Unidade de conservação integral, terra indígena, aquelas terras devolutas e não cadastradas, no total, 66%. A agricultura usa 30%. Só que para a lavoura, 7,8%. A gente cultiva toda a produção de cana, toda a produção de soja, de milho, de algodão, de fruta, 7,8% do território. Olha como é que é os Estados Unidos. Assim. Os Estados Unidos preserva 20% e usa 80%. E a gente, assim. Então, eu costumo dizer o seguinte, acho que vocês vão entender, hein? É meio tupi-guarani isso aqui. Nós somos assim porque nós somos assim. E eles são assim porque eles são assim. Certo? Concordo? Né? Concluindo, muita gente disse que esse número nosso não era isso, cultivava muito mais. Não é verdade. A NASA publicou agora em dezembro um estudo das áreas cultivadas do planeta. O planeta inteiro, com 30 metros, ela mediu áreas cultivadas, 3 anos, um trabalho para a FAO. E aí ela deu quanto tem de cultivado na Indonésia, na Grécia, na China, tudo. E deu o Brasil. A gente ficou meio apreensivo. Vamos ver o que a NASA vai falar. Quanto que a NASA deu? 7,6%. Aí o ministro Blairo publicou um artigo dizendo a NASA acaba de confirmar os dados da Embrapa, com uma diferença de 0,2%, mas eu acho que a equipe do Dr. Evaristo aqui está certa.
Eu vou terminar aqui, e estamos mesmo, a gente sabe até onde eles errou, mas está de bom tamanho, deixa lá 7,6, está muito bom. Eu vou pular aqui por causa do tempo, porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. A gente tinha 220 milhões de hectares de pastagem, e foi caindo, nós estamos indo para 160, agora, em 2018. E a gente tinha 140 milhões de rebanho, e agora nós estamos indo para 220 milhões de cabeça. Então, como é que pode estar degradando pastagem com uma coisa dessa? Não, o que está acontecendo aqui, o que isso mostra, é recuperação de pastagem, ganho de produtividade em pastagem, quer dizer, integração lavoura-pecuária, como foi falado, uma série de coisas está acontecendo. Então, é uma agricultura com muita tecnologia. Vou terminar meu penúltimo slide fazendo uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre pensar e refletir? Tem muita gente que tem pensamento sobre a produção brasileira, sobre a agricultura. A mídia pensa. Eu participo aqui em Curitiba há mais de 20 anos do Instituto Ciência e Fé, e lá é um lugar que a gente reflete, por exemplo, gente muito qualificada, tal, da universidade, reflete. Então, esses dados são importantes a gente divulgar para fazer as pessoas refletirem. Elas têm pensamento sobre a produção agropecuária brasileira, sobre a sustentabilidade da agricultura, frequentemente equivocados. Eu agradeço a atenção e sempre respondo e-mail curto, né? Não me peça, envia tudo que você tem sobre agricultura na Amazônia. Aí não, mas assim, muito obrigado. Fique sempre ligado conosco. Interrede Notícia, a notícia direto da fonte.